Bem-vindos a mais um podcast Conhecendo Jesus, o seu podcast, o podcast que vai aproximar você de Jesus. Obrigado pela sua presença, obrigado por mais uma noite estar conosco aqui. Faz o seguinte, se inscreve no canal, ative o sininho, convide, mande para pessoas o link, desse podcast, porque eu creio, em nome de Jesus, que pessoas serão edificadas e o nome dele será exaltado acima de todas as coisas. Eu quero, nessa hora, talvez você está dizendo assim, está faltando alguém nessa mesa. Hoje o presbítero Gabriel, que apresenta aqui sempre, ele não pôde estar aqui. Eu queria que você estivesse orando pela vida dele também. Ele está doente, mas nós cremos que há poder no nome de Jesus, nós cremos que logo, logo ele vai estar aqui conosco. Mas hoje nós temos aqui o Gabriel Margalho. É isso aí. É isso aí, Gabi. Isso aí, vamos que vamos, né? Podcast. 25º. Você que não conhece, o Gabriel está nos bastidores, está fazendo a parte de vídeo, está fazendo a parte de gravação e tem nos ajudado desde o começo do podcast. E você, seja muito bem-vindo a mais um podcast Conhecendo Jesus. É isso aí. Só ressaltando a importância de você estar inscrito no canal, porque você consegue ficar acompanhando, né? Tudo aquilo que a gente tem postado, os shorts também, ativar o sininho. E aí você não perde nenhuma oportunidade, nenhum vídeo, né? Quanto mais conteúdo você tem, mais você aprende, mais conhecimento você tem, até mesmo para interagir com outras pessoas, né? Isso mesmo. É isso aí. E hoje nós temos um convidado muito especial aqui, e eu queria que ele se apresentasse. O Marcos Galvão. Queria que você se apresentasse aí para o pessoal, desse um olá aí para eles. Perfeito. Primeiramente, boa noite, né? A gente nunca sabe se é boa noite, boa tarde, não sei o horário que você está vendo, né? Mas queria desejar aí, primeiramente, agradecer, né, por essa oportunidade aí, ao pastor Guilherme, ao Gabriel, a toda a equipe aqui que está na produção aqui. É um prazer estar aqui, a gente já está há um tempo para estar participando e as agendas nunca fechavam, né? Então, é um privilégio realmente estar aqui, conhecer toda essa estrutura aqui do podcast. Então, o pastor Guilherme e toda a equipe está de parabéns aí, muito legal. Nós queremos que é só o início aí, estamos felizes aí por compartilhar, vai ser um tempo muito bom aí de crescimento para todos nós. Glória a Deus. É isso aí. E a primeira pergunta, né, antes de eu seguir ali para os os patrocinadores, né, é aquela pergunta clássica, né, pastor Guilherme? É Marcos Vinícius, como você conheceu Jesus? Vamos lá então. Então, primeiramente, só fazendo uma breve apresentação, né, hoje eu atuo como líder de louvor, né, na igreja em Floripa. Meu nome é Marcos Vinícius Galvão, tenho 26 anos. Fui criado desde o início na minha jornada como cristão na igreja, né? Meus pais são pastores, fundadores do ministério, né? Do SEM. E a minha vivência com Jesus foi na igreja, né? Crescendo, correndo na igreja, dormindo nos bancos da igreja. Então essa foi a minha realidade, né? E, claro, conforme o tempo foi passando, a gente vai conhecendo Jesus e a gente entende que eu não posso me limitar a uma experiência vivida pelos meus pais, né? Então, aí você precisa ter as suas experiências com Deus. Então, ali pelos 12 anos, foi onde eu tive realmente um encontro, né? Onde eu pude ver os feitos de Jesus, não somente naquilo que meus pais viam, né? Enfim, diversos milagres eu pude presenciar através da vida deles, mas ver coisas acontecendo através da minha vida, com a minha intimidade com Deus, com a minha comunhão com Deus. Então isso aí, com certeza, foi o início aí da minha trajetória com Jesus. Isso. Maravilha, né? É importante, né, essa visita, essa presença do Marcos Vinícius, porque eu vejo ele como um homem de Deus, sabe? Nessa geração, que o Senhor tem te usado muito mesmo nesse tempo, não só nessa questão dos louvores, mas eu creio que também no Ministério da Palavra, né? O ID, ele se cumpre exatamente nisso, né? Levando a palavra, levando canções para outras pessoas. E você está aqui para contar um pouco mais desse testemunho. A gente está aqui nesse bate-bola, nessa conversa aqui para contar mais essa experiência, troca de experiência, né? É verdade. Então vamos lá seguir então para os nossos patrocinadores. É isso aí. Nós temos alguns patrocinadores e estamos felizes por você estar patrocinando, fazendo parte desse podcast. Eu acredito que não só uma questão financeiramente, não é só sobre isso, vai muito mais além disso, né? E vai aquilo que você entrega de coração mesmo, sabe? Então, aqui desejo aqui o meu agradecimento também e que Deus venha te abençoar muito, venha prosperar cada vez mais os seus negócios. Mas vamos lá. Nós temos aqui o primeiro patrocinador, que é o Caboquim Café.
aquele café regional, café amazônico. Então, nós estamos ali, o pessoal está com 2 unidades, uma aqui em Palhoça e outra lá em Balneário Camboriú. Então, se você deseja provar, experimentar desse café amazônico, pode estar procurando ali no nosso Instagram. Tem ali a mais informações, o @ deles também ali. Você fique à vontade, o endereço também com mais informações. Nós temos também a Prineus, ela trabalha ali com design de unhas, esmaltação em gel, alongamentos, enfim. Então, para você, mulher, que quer experimentar algo diferente nas suas mãos, deixar as suas mãos mais bonitas, nós convidamos você também a estar participando, tá? Lembrando que todos esses nossos patrocinadores estão nessa plataforma no Instagram, tá bom? Então, ali você consegue mais informações e também vai estar aparecendo aqui mais informações, tá? Nós também temos a Tag Seguros, o Thiago, que ele trabalha com seguro de casas, residenciais, consórcios também. Você que procura uma outra opção, até mesmo de um consórcio para o seu lar, a questão também de automóvel, ele também trabalha com todas essas questões, tá? Pode procurar o Thiago tranquilamente. Nós temos o CIM, que é Casas de Chalés. Então, ele prepara ali tudo para você, desde o início ali da sua obra até ali o final, ele te entrega com todas as informações, a questão de estrutura, né? Tudo, né, pastor? É patrocinador novo, né? Exatamente. Patrocinador novo. E a gente fica feliz por ele, né? Porque ele entrou em contato conosco, né? Isso aí. Então, isso até mesmo testifica que aquilo que nós estamos fazendo aqui não é só um bate-bola, né? É verdade. Mas é algo que o Espírito tocou no coração dele mesmo, não é mesmo? Isso aí. Então nós temos ali a barbearia Dom Ari. O Ari, ele tá aqui no Jardim Dourado, na Palhoça. Ele que tem cuidado aqui dos nossos cortes também de cabelo. Mas você também está convidado a participar ali do estabelecimento dele, procurar ele, né? Para dar aquele tapa no visual, Na né? régua, né? Deixar na régua, né? Exatamente, os homens ali, tá certo? Nós temos o CEL, que é o Universo da Criança. Então eles trabalham ali com um colegiado ali menor, tá certo? Isso. E a questão de creche, né? Você que queira colocar o seu filho numa escola, e o diferencial deles é o quê? Que é o método de ensino. Então ali eles ensinam totalmente um ensino sobre cristãos, falando sobre Jesus mesmo, sabe? Então isso é o diferencial hoje em dia, né? Nós temos ali o mais importante também, que é falar que é o Mercado Vieira. Então, se você procura ali um produto de ótima qualidade, desde açougue, eles também têm uma padaria ali muito bem estruturada. Você pode chegar ali a qualquer momento, você encontra ali diversos produtos, né, para se alimentar. Então, você pode procurar ali também o Mercado Vieira, né? Enfim, é isso aí. E se você quiser participar, ser mais um dos nossos patrocinadores, fique à vontade. Glória a Deus. Vamos lá? Vamos lá, Marcos? Bora lá para esse podcast, que hoje vai ser tremendo. Amém. Eu creio que Deus vai operar diante da sua vida aqui. Amém? Eu tenho uma pergunta aqui que eu acho muito interessante, né? Como você descreve o chamado de Deus para adoração na sua vida? Vamos lá, essa pergunta é uma pergunta bem importante, né? E sempre quando a gente fala sobre adoração, né? Principalmente quem cuida dessa parte de música, está envolvido, né? Trazendo para o âmbito da minha vida, né? Que é aquilo que eu faço há muito tempo. Mas antes de a gente falar sobre adoração, né? Como descrever o chamado de Deus na minha vida, tudo começa no secreto, né? Eu acredito que a gente não consegue falar sobre o chamado de Deus sem a gente pensar primeiro no secreto, né? E é no secreto onde Deus ele se manifesta, onde ele trata o seu caráter, o nosso caráter. Então, eu acredito que não existe vida com Deus que seja exposta sem ter o secreto, né? Então, acho que assim como muitos pastores, pessoas relevantes na nação, a minha vida também começou no secreto, né? Então, eu sempre pensei que eu precisava primeiro ter uma vida com Deus, ter uma profundidade com Deus, para que eu pudesse, após disso, né, sim, meu ministério está preparado para ser exposto, né, e para que tudo acontecesse da melhor forma, da maneira correta, assim como Deus nunca ele vai expor alguém que não esteja preparado, não esteja num lugar, não tem uma base, né? Então eu sempre me preocupei em realmente ser um verdadeiro adorador, fazer aquilo que, quem sabe, pessoas não faziam, né? E não simplesmente para ter um resultado, mas simplesmente porque eu acredito que tudo vem dele, a gente precisa ter essa vida com Deus para que a gente tenha uma boa
conduta na nossa vida, seja financeira, seja área profissional, qualquer âmbito da nossa vida, a gente precisa ter uma vida com Deus, né? Então sempre foi pautado nisso. Marcos, até me veio agora enquanto falava, me veio uma pergunta que até nem está aqui, a gente nem marcou essa pergunta, assim, a gente conhece, né, um pouquinho da tua trajetória, né, a gente hoje congrega no mesmo ministério, né, mesmo você estando lá na sede, e até esses dias eu vi o seu pai e a sua mãe tocando, ele tocando e ela cantando, Olha né? aí. E quando que começou a despertar isso em você? Uhum. Você me disse que teve um encontro, vamos lá, aos 12 anos de idade, né, um encontro com Cristo, mas quando começou a se despertar pela música? Porque, claro, isso já está no DNA, mas quando que começou isso a vir para fora? Boa pergunta. Então, na verdade, eu sempre tive essa referência, como bem falou, né, da família, mas em especial o meu irmão Júnior, Bispo Júnior, né, ele sempre foi envolvido com a música e ele foi a pessoa, assim, que no início a gente sempre se espelha em alguém, né, então era a pessoa que, quando eu cresci, já tinha uma escola de música, então eu morava no início, né, morava junto com ele. E ele tinha a escola de música atrás da nossa casa, então, né, eu via ele dando aula e ele sempre foi uma pessoa também muito dedicada em tudo que ele fazia. Então, eu comecei a ter essa experiência de acordo com ele, né, vendo ele dando aula, vendo ele ministrar, né, ele também teve por muito tempo um ministério, né, uma banda onde ele ministrou na cidade, né, até hoje ele é bastante conhecido por isso, né, pelo tempo que ele ministrava, então... muito vem disso, né? E a outra questão vem do Ministério de Louvor mesmo, porque eu sempre vi pessoas cantando, né? Enfim, membros da nossa igreja, ministros, né? Então sempre despertou, né? Mas principalmente teve essa grande influência aí da parte dele também. Muito bom, muito bom. É isso aí. Glória a Deus. E a gente até mesmo estava conversando antes, né, de começar, falando sobre essa questão da intimidade com Deus ali no início da primeira pergunta, da importância de ter esse tempo de intimidade com o Senhor, porque é no secreto que se acontece o mover, é no secreto que se obtém a revelação, o entendimento daquilo que precisamos fazer para o Senhor, até mesmo para que não seja algo forçado, né? Isso é muito importante, né? Mateus 6,6, né? Entra no teu quarto, fecha a porta em secreto. O primeiro nível de adoração que começa é no secreto, né? É verdade. E hoje a gente tem uma geração, né, tirando pela geração atual, de pessoas que querem resultados muito rápidos e querem uma fórmula secreta, né? Porque hoje a gente rola o nosso Instagram, rola o YouTube, a gente não tem paciência de ver mais nada e a gente quer tudo na hora, quer obter a resposta na hora, né? A gente tem as inteligências artificiais que estão aí, né, revolucionando. Então, só que a gente precisa entender que o reino dos céus, o mundo espiritual, ele é totalmente ao contrário, né? Nós precisamos construir uma vida. Quanto mais tempo você tem de relacionamento com Deus, mais experiência, mais bagagem você tem. Então a gente precisa entender que algo que a gente só vai conquistar construindo um altar, né? Não é algo de que, tô vendo uma pessoa na internet, nem sempre é aquilo que a gente, né? Nem sempre é aquilo que Deus está vendo, né? Então às vezes a gente tem uma expectativa de algo, mas Deus é que conhece realmente os seus filhos. Então existem pessoas que às vezes não estão numa plataforma, mas estão fazendo a diferença onde estão, né? Exatamente, é no secreto que a pessoa ela é forjada, né? Nós vemos o Cristo em todo o seu ministério, ele tendo esse momento de intimidade no monte. Nós vemos Cristo obtendo esse direcionamento do Pai no monte mesmo, sabe? Então, é mais um ponto ali muito positivo, né? Mas vamos ali para a segunda pergunta, que diz assim, ó, o que você percebeu que mudou na adoração dessa geração em comparação com a geração anterior? Essa é uma pergunta aí bem difícil, né? Na verdade, quem montou essas perguntas aí tá de parabéns, porque realmente foi para pegar, assim, né? Então, mas vamos lá. Então, assim, eu não gosto de primeiramente, né, minha concepção, de separar muito essa questão de gerações, porque eu acredito que cada geração ela tem a sua, né, teve o seu papel importante, né? Então, não tem como a gente pensar nas décadas de 80, 90, onde tivemos grandes ministros que abriram caminho, Ademar de Campos, tantos outros cantores aí que na parte da música realmente revolucionaram, né, canções cristocêntricas, né? Mas falando no âmbito de geracional, falando da questão da geração mesmo, hoje nós temos uma geração de jovens que eu vejo que é muito faminta por Deus, é uma geração que ela realmente se entrega verdadeiramente, né? É uma geração realmente que tem os seus olhos focados
em Jesus, mas ao mesmo tempo é uma geração distraída. É justamente daquilo que a gente estava conversando, né? Uma geração que às vezes ela se preocupa muito com o estético, né? Aquilo que é bonito, aquilo que é, mas não cria raízes, né? Então eu vejo que é uma geração que tem sim uma criatividade, tem algo diferente, né? Algo de querer ir atrás, não, eu vou até o final, né? De ter o curioso, aquela questão, mas é uma geração que, ao meu ver, precisa realmente se preocupar em ter a perseverança, em saber que tem coisas que às vezes não são legais, mas são necessárias, fazem parte de uma vida cristã. Então, acho que essa é mais ou menos por aí. Hoje nós, falando até mesmo como jovem, hoje nós temos mais liberdade até mesmo, né? Mais liberdade na expressão, liberdade na adoração, até mesmo a liberdade na abordagem para chegar com uma outra pessoa para falar de Jesus, né? Mas em relação a essa adoração, o jovem hoje em dia ele tem muito mais liberdade para adorar, né? Então hoje em dia as pessoas que ainda estão retraídas, que ainda não tiveram aquele start, mas da feita que tem aquele start, meu Deus, né? Eu lembro que quando eu estava no mundo, eu me entregava muito para o mundo, então tudo que eu fazia era muito intenso. Então quando eu fui para Cristo, eu também não medi esforço para entregar intensidade. Então eu vejo muito que há possibilidade sim, ainda nessa geração, de entregar uma adoração total com liberdade, fluir mesmo no Espírito, para que outras pessoas também sejam contagiadas, né, por esse mesmo Espírito, né? E agora o Marcos falando ali, e eu lembrando, né, quando ele falou, até ele citou alguém do passado, né? Quando o Marcos ministrava ali na igreja, e eu subia para pregar, enfim, para ministrar, eu gostava muito que quando pedia uma música, que podia ser antiga, ele sabia. Então, assim, conectado em geração para geração. Isso é muito bom, né? Isso é muito, muito bacana. Mas, aproveitando o gancho, e eu acho que já deu uma brecha para a próxima pergunta, hoje o Marcos Marcos jovem, né? Tá recém-casado. Faz o quê? Um ano, Marcos? Vai fazer um ano, ó. Vai fazer. São 8 meses. Que bacana. Que bacana. E assim, como que é, assim, Marcos, liderar esse povo, sabe? Esses jovens. Porque assim, a gente sabe da dificuldade, assim, a gente estava falando de distrações e tudo mais, mas como que é liderar eles, assim, nesse tempo, sabe? Cara, então, vamos tirar pela experiência, assim, que eu tenho, né? Eu cuidei por um tempo antes, né, até na verdade, não antes de ser ministro de louvor, né? Ministro de louvor a gente, desde sempre, desde dos 11 anos, a gente já cuida de equipe de louvor, mas isso aí a gente vai falar ao decorrer, né? Mas falando sobre os jovens, né? Eu tive um tempo de um GC que eu tive voltado só para jovens, né? Então, ali foi onde eu pude realmente discipular, conhecer, enfim, como o jovem vive, né? Eu sou um jovem, mas conhecer também outras realidades foi bem importante para mim. Então, assim, eu acho que é muito legal a gente poder entender, né? Conhecer um pouco como que funciona a cabeça do jovem. É mais fácil porque quando você é jovem, você sabe, né? Tem os desejos, tem dia que você quer sair, quer ir para o shopping. E quando você é um jovem cristão, um jovem que tem um comprometimento, ou quando você faz parte de uma liderança, você entende que é uma renúncia a mais, né? E a gente vê que é muito fácil muitos jovens que hoje, por exemplo, são líderes, eles estarem... quando tem um evento, eu tô lá. Eu tô animado e faço acontecer, né? Mas o que eu acho que é o mais bonito do ministério, que é o mais lindo de tu ver um jovem, é na perseverança. É tu ver que ele tá na terça, na quinta, na igreja sem falta. Porque eu acredito que Deus, ele é um Deus que respeita o processo, né? Ele sabe quando você quer estar num lugar simplesmente para aparecer, ou é um status, ou, né? Mas ele é o Deus que olha no secreto quando você tá, às vezes, fazendo algo que ninguém tá vendo, né? Assim como foi Davi, a gente, né, tem a história de Davi, onde enquanto ele estava lá, né, no campo, no pasto, né, ninguém olhava para ele, ninguém dava nada para ele, e achavam que eram os irmãos dele que seriam escolhidos, e foi ele, né? Então, isso mostra que a preparação, quando a gente não está vendo, é aquele momento que o Senhor ele olha com bons olhos assim para a gente. Então, acho que isso é importante para a nossa geração, né? Não viver simplesmente tem um evento, eu tô lá, mas quando precisa fazer algo que seja fora do que eu gosto, eu não faço, ou eu faço quando eu quero. Acho que isso aí é a grande diferença aí de um jovem que, quem sabe, né, tá assim, e um jovem realmente posicionado. E falando sobre Davi ele estava ali
né, no campo, e quando apareceu o profeta ali, exatamente fez aquele momento, aquela reunião, até mesmo o pai de Davi queria colocar os outros filhos, né? E então o profeta foi sensível a Deus e não, ainda falta um, né? E vamos ver quem é esse um. Então, no momento certo, Deus ele levanta pessoas certas, pessoas específicas, para que a voz, né, seja levantada nessa geração. Verdade. Não é mesmo? Verdade. E até mesmo uma próxima pergunta é como você enxerga o papel do adorador fora do palco? Ou seja, aquela questão do dia a dia. Como você vê que um adorador deve se posicionar, sabe, no dia a dia? Boa pergunta. Na verdade, a adoração, né, é aquilo que a gente sempre fala, todo mundo que é envolvido com música, que também não é envolvido, sabe e já ouviu que a adoração é um estilo de vida, né? Então, assim, quando a gente fala de um estilo de vida, a gente fala em tudo que a gente faz, tem que adorar a Deus. Então, assim, a minha vida no meu trabalho tem que adorar a Deus, aquilo que eu faço. E o que significa adorar a Deus? É fazer bem feito, é realmente entregar aquilo ali com total amor, total prioridade. Tudo que você fizer, fazer como se fosse para o próprio Deus, né? Então, eu vejo que a adoração, ela é isso, né? E eu acho que o que eu acho legal de falar sobre adoração é de tu pensar a adoração como o teu caráter está sendo moldado, né? Então, quando você é um adorador, é a sua vida que está sendo mudada, é o seu caráter que está sendo forjado, são situações que aparecem realmente para mostrar, não, você é um adorador de verdade, você realmente vive aquilo que você canta, ou vive aquilo que você, né? Então, e a adoração, ela tá longe de ser somente música, né? A adoração é aquilo que você vive, é o jeito que você trata a sua esposa, é o jeito que você conduz a sua família, é o jeito que você conversa com seus amigos, aquilo que você fala. Então, eu vejo que o adorar em si, né, é essa questão, né, de ter realmente ética, buscar santidade e viver o evangelho de forma plena. Isso é muito bom, né? O Marcos falar isso porque dentro de igreja se ouve muito falar, e a gente sabe disso, que o adorador que canta, muitos não gostam até de ler, né, de orar. Sim, e aí o Marcos vem e fala... Esse taxativo, né? Esse tabu, né? Isso, né? E aí, assim, ele vem hoje aqui e desfaz isso. Não é o 100%. Pode ser o 10%, o 20%, mas não é o 100%. Tem, por exemplo, né? Quando Elias vai chorar ao Senhor e dizer que estava sendo perseguido por Jezabel, né? O que ele diz? O que o Senhor diz para ele? Diz assim, ó, ainda tem 7.000 que não se dobraram a Baal. Então ainda tem homens na adoração, mulheres na adoração, que se entregam, que estão no secreto. Então, isso é muito bom, Marcos. E o legal é que hoje em dia, o que eu vejo também nessa geração que Deus está levantando de ministros, de pastores, que hoje parece que Deus está fazendo realmente uma poda, uma limpa, né? Se a gente for olhar no cenário, hoje Deus realmente levanta as pessoas que são verdadeiras, a gente vê que são pessoas que têm um altar, né? Porque por muito tempo... muitas pessoas, até por promoção mesmo, quiseram se levantar e mostraram que era. E o tempo, né? O tempo ele vai dizer, né? Aquilo que se a pessoa realmente tem, né? Uma vida de santidade, ou até mesmo, às vezes, nas conversas, em podcasts, assim, a gente consegue saber se a pessoa tem profundidade em Deus, né, como que é a vida com Deus. Então, conforme o tempo foi passando, muitas pessoas foram levantadas, mas muitas pessoas, Deus também fechou as portas, né? Então, hoje a gente pode ver que realmente o Senhor, ele levanta pessoas hoje que tem realmente a sua vida com Deus, né? A gente ouve diversos podcasts, tem tantas pessoas aí, referências na nação, que a gente vê que Deus está levantando, que é por causa da sua vida com Deus, que é da sua, realmente, tempo com Deus, o seu secreto, né? Então, acho que isso aí não tem preço, né? A tua vida no secreto, ela vai determinar a tua vida realmente público, enfim, aquilo que você quer fazer. Isso não rompe também, né, Marcos? A gente consegue, quem está no espírito, consegue perceber que não rompe. Pode ver uma adoração que não tem presença, não rompe. Cara, fica muito travado, o culto fica travado, não vai pra frente. Fica aquela adoração mática, né? Só da alma, mas não... Ela sempre fala isso é muito frisado no meu coração, né? Almática. E aí o que acontece? A equipe de intercessão tá lá batalhando lá no culto, e assim, eu sempre digo, quando eu vou ministrar, eu sempre peço pro pessoal subir comigo. Por quê? Existe uma guerra travada. E eu entendo que os levitas, os tangedores, eles estão nessa batalha. Eu entendo a adoração dessa forma, tá junto, tá ali, tá indo na batalha, mas que bom ouvir isso, que bom, sabe? Eu queria até que se tu não te importasse, tu pudesse dar um recado, sabe, pros adoradores. Amém.
né? Só voltando antes ali do que tu falou, Gui, que eu acho que é muito importante antes de a gente já fazer esse recado aí também, que é algo importante. Eu vejo assim que sobre essa questão de ser adorador ali, tu até tinha comentado ali sobre essa questão de quando não tem a presença, né? De quando a gente sente, né? E eu vejo com um olhar assim muito como adorador e preocupado, né? Porque assim, nós como adoradores, conforme a rotina da igreja ou eventos que nós participamos, nós vamos meio que aprendendo como a gente faz, né? Assim como os pastores, a gente sabe que às vezes o pastor tem aquela mensagem que se ele usar, vamos dizer assim, na carta na manga, e o cantor e o pessoal que ministra tem isso também, né? Então, cara, se eu tocar aquela música, a igreja vem. E aí, qual que é o problema? Porque daí nós não exportamos a presença e não manifestamos, nós manipulamos, né? Então, às vezes, de tu tá num ambiente, tu tá cantando, mas aí tu vê que a igreja às vezes não tá respondendo e eu vou tocar aquela música porque eu sei que aquela música o pessoal vem. E aí tu começa, quando tu faz isso, tu começa a dizer que é no teu braço, a força do teu braço. Interessante falar isso, né? E quando tu entende que cada culto é um culto novo, cada culto é uma experiência que Deus quer fazer algo diferente. Nova, né? Então, forte. E se a igreja, por muitas vezes eu pensei, cara, a igreja não está respondendo, a igreja não está recebendo. Mas na verdade não. Quantas vezes eu já tive testemunho de pessoas que eu cantei num culto, não teve ninguém pulando, não teve ninguém, mas teve uma pessoa lá atrás, no fundo da igreja, que falou assim, cara, eu estava em silêncio aqui, mas a minha vida foi mudada. Essa canção, nesse momento, falou sobre isso. Eu tive uma revelação sobre quem Deus era. Então, a gente não pode querer formatar, né, numa caixinha e as pessoas estão pulando, né? Cada culto vai ter uma estereótipo, né? Não pode criar isso, né? Deus tem a sua maneira, então a gente não pode botar numa caixinha. Então, esse é o... Já falando aí para os adoradores sobre o que o Gui pediu para dar uma mensagem, é isso, tá? Cuide, porque com o tempo você vai aprendendo a fazer, e se você não cuidar, você vai, em vez de trazer algo novo, você vai manipular, você vai usar, às vezes, algo que você sabe fazer na força do teu braço e não no espírito, né? Não ter aquela dependência. Então, nós precisamos sempre trabalhar na dependência do Senhor, saber qual setlist, né? Qual repertório o Senhor quer para aquela noite, não simplesmente qual música que tá no hype, qual a música que o pessoal tá mais ouvindo, né? Então, a gente tem que ter esse discernimento, né? Direção. Isso aí. A direção, né? Muito bom. Muito bom, Marcos. Marcos, vamos pular um pouquinho aqui, daqui a pouquinho a gente volta de novo para adoração, mas assim, a gente sabe do peso que né? A filiação, ser filho de pastor, né? E como lidar com isso, sabe, Marcos? Como lidar diante da igreja? Porque, querendo ou não, cara, eu preciso ser um exemplo. Né? Eu sou filho do apóstolo Joel, da pastora Madalena. Estou citando o nome deles. Quero deixar um abraço para eles aqui já. Sei que eles vão estar assistindo esse podcast. Sim. Então, assim, como que né, ser esse exemplo dentro da igreja, né? Até fora também, né? Na verdade, assim, o que eu... Por muito tempo, né, eu pensava assim, cara, né, não vou ser pastor, porque pastor paga conta, pastor paga muita conta e é caro, e enfim, fui nessa ideia, né? Então, quando era pequeno, meus pais até brincavam e a gente ria, né? Porque é algo realmente engraçado, né? Mas eu voltando à pergunta, eu me vejo, assim, muito agraciado, né? Uma pessoa muito, muito especial por ter nascido numa família realmente que eu vejo que é sacerdotal, né? E honro muito meus pais, não tenho o que eu possa falar para agradecer realmente por tudo que eu vivi, né? Poderia ser tantas outras pessoas e Deus me escolheu para estar nessa família, então realmente eu sei que isso traz realmente, como tu falou, uma responsabilidade, um peso, né? Porém, o que eu acho legal é que Deus não me chamou para ser filho do apóstolo Joel e da pastora Madalena somente, mas Deus me chamou para ser filho dele. E quando eu tenho essa concepção, eu entendo que eu preciso ter minhas experiências, eu preciso, né, ter a minha vida com Deus, pautada em Deus, né? Não nas experiências que meus pais tiveram, né? Então eu entendo que pastores são eles. Eu preciso também ter a minha entrega, né? Então quem sabe possa ser que mais para frente aí, né, venha um pastoreio, algo nesse sentido, mas eu preciso entender que eu preciso ter a minha vida com Deus, né? Independente dos meus pais. Então
E é até um recado, quem sabe, muitos filhos de pastores têm aí, né? Quem sabe muitos carregam às vezes esse peso, né? Esse fardo, então, meu pai é o pastor, eu preciso também levar uma conduta, né? E até para outras pessoas da igreja, né? De outras igrejas, enfim, quem vê, aprenda a ter esse olhar com carinho, né? Com a vida do filho do pastor, da esposa do pastor, porque só quem vive sabe, né? As dificuldades que o peso, né, da responsabilidade, né, de às vezes tu realmente ter que já acelerar a tua vida, a tua maturidade tem que ser maior do que a dos outros, porque tu tem que estar ali no meio, tu convive, né, então é realmente uma, como que eu posso dizer a palavra, uma certa dificuldade, talvez, né? Uhum. Não sei se seria sentido, né? Isso, não seria bem essa palavra, mas seria uma responsabilidade realmente bem grande, né? Mas são duas vertentes, né? Claro. Tu tem uma responsabilidade, mas é uma alegria também, né? Tu ter realmente os pais como os pastores. Então, mas eu vejo que cada um precisa ter a sua experiência com Deus. Então, realmente eu vejo que eles construíram algo, mas Deus tem uma história para mim também, honrando a vida deles, né? Respeitando a geração, tudo que eles têm feito, mas eu quero dar continuidade aí àquilo que Deus tem feito na vida deles, né? A gente brincava e falava sempre, né? Já vou passar. Nós brincávamos e falávamos, estou só aqui testificando isso que o Marcos está falando, né? A gente está ali no 100 há um tempo ali, não tanto tempo, mas né, vai quase 8 anos, eu acho, 7, 8 anos. Mas sempre a gente brinca, né? O pastor Marcos, o pastor Marquinhos, nós falava, né? Sim, isso aí. Sempre nessa leveza de entender isso, né? Entender que, eu tenho a minha vida com Deus, eu tenho o tempo certo, porque, cara, podia ele bem dizer assim, não, eu vou assumir, vou pegar aí um pastoreio, só que assim, ó, aquele que é mais dado é mais cobrado, né? Isso então, aí. assim, se passa pela etapa, pelo processo certo, se pular, pronto. Já é. Então esse entendimento é muito bom e eu creio que pessoas em casa vão ser edificadas nessa noite. Amém. É isso aí. E enquanto você falava, o Espírito me direcionava muito que você tem uma identidade. Amém. E literalmente, não só porque, como você falou, né? Nasceu num lar sacerdotal, é filho de pastor e pastora, não. Mas você tem uma identidade própria e atrás de você vem uma multidão de pessoas. Amém. Porque hoje você está numa posição... Vamos dizer de destaque, sim, para a honra e a glória do Senhor, mas atrás de você vem essa unção, vem essa multidão atrás de você, entendeu? E é totalmente direcionado pelo Espírito, porque ainda existe muito mais aquilo que o Senhor ainda vai fazer sobre a tua vida, sabe? E falando sobre aquilo que o Senhor tem te dado, as ferramentas espirituais que o Senhor tem te dado em cima mesmo do louvor, né? Veio uma pergunta até mesmo que é interessante, né? Como nasceu o projeto musical que vocês lançaram recentemente, né? Com o 100 Music. Como foi para ti, né? Realizar esse projeto, algo grande, né? Porque vocês já lançaram uma música, né? Já. E só que agora é algo maior, né? E era bom até falar sobre o 100 Music também, para o pessoal conhecer, né? A equipe, a galera ali, né? Show. Antes, né? Eu acho que eu vou fazer só uma breve, vamos dizer assim, biografia rapidinho para o pessoal também poder entender, né? Para quem não conhece, claro. não conhece a história, né? Então eu comecei a liderar a equipe, né? Na verdade, ministrar e tocar foi desde os 5 anos, né? Comecei na bateria ali, incomodando todo mundo, né? Então, e aí ali a gente foi aprendendo, né, conquistando, fiz aula também de guitarra, teclado aprendi sozinho, foi dom realmente de Deus, a gente correu atrás, mas a gente sabe que Deus deu esse dom, assim, para honra e glória dele, né? E, enfim, teve um período da minha vida também que eu dei aula, né? Dei aula de guitarra, baixo, teclado, e foi um tempo muito bom. Mas falando um pouco já para a gente entrar nessa parte de 100 Music, a minha liderança, né? Parte de liderança mesmo, começou lá no 100, a gente tinha um 100 que era 100 São José, no José Nitro, né? Então lá meus pais lideraram, né? Lideraram a igreja de lá por um período. E lá onde eu iniciei, vamos dizer, a minha experiência como líder, né? Onde tinha algumas pessoas, a gente ministrava, né? O louvor não era na proporção que é hoje, mas foi onde eu comecei, né? Então comecei lá, logo depois tive na sede, né? Mas não como líder, tive participando do Ministério de Louvor, né? Sendo liderado. E até que teve uma necessidade na nossa igreja do 100 Palhoça, né?
Teve um momento onde até a pastora Madalena estava liderando e ela veio até mim e explicou, filho, a gente não tem hoje pessoas suficientes, né, para ministrar, e eu estava na sede onde já tinha outros ministros e outras pessoas conduzindo, né? E ela falou comigo e Deus começou a falar, não, é o tempo de tu ir para lá, é o tempo de tu tá junto lá, né? E foi o que eu fiz, né? Deixei a sede, enfim, um lugar onde já estava meio que, né, aprendendo a tocar, já estava envolvido e não tinha tanta experiência na liderança, mas eu resolvi a missão, né? Resolvi topei a missão e fui para Palhoça, né? Onde o pessoal falava que era até a igreja da Vala, né? Então ali a gente começou, então começamos com 1, 2, tocando teclado e ministrando, e logo foram chegando as pessoas, né? E para honra e glória de Deus, fiquei ali um tempo bom. Depois a gente foi para outra igreja, né? Daí foi para um templo novo. E só resumindo a história, que é longo, né? A gente não consegue contar tudo, mas foi um tempo de muito aprendizado, então não podia deixar de falar, né? Esse tempo que eu tive no Sem Palhoça, então fora as pessoas que a gente gerou, pessoas que a gente treinou, né? E quando teve essa chamada do Bispo Júnior para estar indo para nossa, retornando, vamos dizer, né? Que eu já estava, né? Para a igreja sede. Ele já tinha falado comigo umas 3 vezes, para entender, mas eu ouvi assim, não, ainda não é o tempo, né? Porém, eu vi que o Ministério de Louvor do Sem Palhoça aí, né? Quero dar um abraço para todos que estão vendo. Estava já sendo gerado, já estava sendo formado e estava fluindo, sabe? Então, eu vi que era o momento, a gente já tinha 2 guitarras, 2 baixos, 2 baterias, já tinha uma equipe de pessoas também consolidadas, né? E sempre treinando o Lucas, né? Que hoje é o atual líder de louvor ali, sempre trocando bastante ideia com ele. E foi um momento onde o bispo daí ele falou, preciso que tu esteja lá no 100 Music agora da nossa igreja sede para conduzir todo o projeto, né? E eu aceitei esse momento. Para mim foi 2 corações que, fazendo tanto tempo o Ministério de Louvor na Palhoça, né? E é uma igreja que a gente ama muito, né? Todo mundo muito, muito família, muito presente. E foi um novo desafio, né? De estar indo para a sede, algo novo depois de tanto tempo sem estar junto com, né, sem conhecer muita gente, porque a igreja vai mudando, né, a gente. Sim. E aí foi um desafio novo, né? São pessoas novas, né, um ministério de louvor também tava com mais pessoas, então é um desafio diferente, né? E aí a gente foi pro Ministério de Louvor e agora atualmente fazem, acho que 1 ano e meio que eu estou liderando, né, o 100 Music, e aí os projetos estão aí a todo vapor, né? Avançando, né? Cada vez mais. Avançando, né? Então a gente está muito feliz já vou adiantar aqui, né? A gente fizemos uma gravação, né, de um projeto ao vivo de 5 canções, que tem canções autorais, né? Então, que nós escrevemos, assim, foi muito legal, que a gente marcou vamos para casa de alguém, a gente vai fluir lá, vamos orar. Cara, é um estouro isso, né? É no secreto que acontece essas coisas. E assim, saiu canções assim que eu tenho certeza que vai marcar o Brasil. A gente já está para lançar aí. Se Deus quiser, a gente crê que em janeiro de 2026 a gente vai estar lançando aí já a primeira canção. Vocês vão poder conferir. Com certeza a gente depois vai voltar aqui para falar delas. Isso aí. Cantar elas, né? Pois então, eu ia dizer, não dá para dar nenhuma palhinha aí para nós saber. Vou deixar para janeiro. Deixar o pessoal curioso aí para janeiro. É isso aí. Janeiro vai ser muito bom. Vai ser. Que bom ouvir isso, sabe? Que felicidade, que alegria receber o Marcos aqui. A gente acompanhou um pouco também dessa trajetória, né? E eu não sabia, na verdade, né? Hoje eu tô sabendo, né, desse chamado para a sede. E eu creio que é um tempo novo mesmo, é um tempo que vai fluir diferente, né? E quantos anos? Já faz o quê? Uns 2 anos, né? Não, 1 ano e pouco. Do que da volta para a sede. Né? Isso, vai fazer quase 2 anos, já passou bem rápido. Passa muito rápido, né? Meu Deus. Bem rápido. Marcos, sobre experiências, assim, nesse tempo de gravação agora, né? Experiências espirituais, não só no tempo de gravação, porque eu creio que foram muitas, por conta também, se reunimos lá e saiu uma música e tudo mais. Mas, assim, tem algo assim para detalhar para nós sobre uma experiência assim com o Espírito Santo nesse tempo de gravação agora? Cara, essa aí é uma boa pergunta, porque assim, na gravação em si, né, a gente já viu o Espírito Santo desde o início, desde quando a gente se posicionou, vamos gravar, vamos fazer um projeto, que a gente sabe quando Deus está no negócio, é quando as coisas vão acontecendo e vai tudo se encaixando, né? Então, desde quando a gente fez a primeira reunião com o produtor de áudio, produtor de vídeo, né? A gente
se reuniu, a gente vai gravar. As coisas foram fluindo de um jeito assim que a gente não viu, né? Tanto a questão financeira que a gente sabe, e tantas pessoas aí que, quem sabe, ministram, sabe quanto custa, né, para gravar um clipe numa proporção como a gente fez, de 5 canções, né? Onde a gente não estava sozinho gravando, estava com o público num culto, né? Então essa é uma dificuldade, né? De ter que parar, vamos voltar. Tivemos o bispo trazendo uma palavra também impactante, né? Mas para a gente conseguir chegar até o dia da gravação, teve muitas lutas, né? Então, mas a gente viu realmente Deus facilitando as coisas, né? Deus abrindo realmente o caminho. Então, tanto na questão das canções, se a gente falar para vocês que a gente estava para gravar no domingo e segunda-feira que a gente conseguiu ter as 5 canções para gravar, vocês não acreditam? Nossa. Ou seja, a equipe teve tempo de uma semana para tipo, digerir as canções, né? A gente mandou nos grupos da igreja as canções para o pessoal conhecer, e numa semana que a gente teve, foi um desafio. Então a gente fez ensaio na quarta, na quinta, quando deu para fazer ensaio a gente fez, e porque Deus deu as músicas assim no estralar dos dedos, né? Então a gente já tinha algumas, a gente compôs aquelas 3, foi, acho que um mês antes, né? Então a gente conseguiu, mais assim, teve 2 canções que a gente ainda ficou, ai meu Deus, como que vai ser? E Deus deu assim, né? Então, assim, Deus mostrou realmente que nesse clipe que tudo foi da dependência dele, né? Então, trazendo pro ar da gravação foi mais ou menos isso. E eu creio que da forma que ele trouxe assim, ele vai fazer assim Amém. também para expandir. Exatamente, eu acredito forma. muito que haverá um crescimento em relação à quantidade, né, de pessoas, até mesmo seguindo C-Music, né, você, enfim, toda a galera da banda, né. Amém. E é um prestígio, né, para todo o pessoal que tava ali cantando, tocando, né. Meu Deus, eu só vi os vídeos ali, tô bem agitado. Acho que para ti foi até um desafio, talvez, né? Isso. Ministrar de uma forma diferente, Isso, né? sem um instrumento na mão. Levar a galera pra cima, né? Porque é isso aí. aquela questão de gravação, né? Eu já participei de alguns clipes, né? E aí para e grava de novo, né? Isso. Mas isso é interessante porque a primeira vez não deu certo. Vamos lá pra segunda de novo, né? E o legal é que quem tava na gravação viu que foi diferente. Quando a gente parava, a igreja já glorificava, tava um ambiente diferente, não parecia uma gravação. Então, Legal. quando a gente dava o play ali nas canções, a igreja veio, a igreja respondeu. Então, e é aquilo que eu falei, a igreja na verdade, não teve nem tempo de conhecer as canções, e quando a gente cantou a primeira vez, a igreja já gritando as canções, a gente ficou até bem assustado, todo mundo. Como que pode, né? Só Deus para fazer essas coisas, né? Da igreja. E as canções realmente ficaram na cabeça, porque são canções que a igreja cantou, a igreja participou, né? E sobre essa questão de Deus levantar, eu acho que é muito importante, tanto para nós como igreja, né? Porque se a gente for ver no âmbito de Ministério de Louvor e de igrejas, tantas igrejas são levantadas, primeiramente com o Ministério de Louvor, né? A gente tem Hillsong, Elevation, né? Que está... Bethel, né? Tantos ministérios de louvor, né? Até mesmo no Brasil, né? Também Deus tem levantado, que tem levado, né, as canções e levado o nome da igreja, né? Então a gente falando aqui, a gente somos do 100, mas, né? Enfim, é muito importante pro nosso ministério, é um tempo importante, né? E que Deus vai realmente fazer algo diferente e vai levar através das canções o nome da igreja, o nome de Deus vai ser glorificado, todos vão. E falando um pouco em relação também sobre identidade do C-Music, né, o que você tem a dizer, qual o diferencial que você vê, né, em relação ao C-Music, sabe? Conta um pouco pra gente. Show. Essa pergunta é bem legal, porque hoje no meio dos músicos, né, existe muito, né, até pra vocês, quem sabe, quem não sabe, também muita influência americana, né? Então hoje, se a gente for pegar aí a grande maioria, veio muito essa questão do worship, né? A gente ouve muito sobre isso, né? Worship. E o que justamente, antes de a gente gravar, né? O que eu comentava com o pessoal é assim, vamos deixar fluir, vamos entregar canções realmente que saiam realmente do momento de secreto, vamos enaltecer isso, porque eu vejo que isso é identidade, né? E não cantar, por exemplo, não, vou cantar da maneira de tal cantor. Não. Canta da maneira que você canta, faz da maneira, né? Enfim, deixa fluir do jeito que, né? Ministra, não engessa, né? Deixa
ministrar. E eu acho que a identidade é isso, né? Quando a gente junta todos os componentes, quem gravou, quem cantou, a forma de se expressar, aí a gente cria uma identidade, né? Às vezes a gente acha que a identidade vai ser formada, não, eu tenho que inventar algo diferente. Não, na verdade a identidade é o jeito teu de cantar, de ministrar, o jeito de falar, o jeito que tu conduz com a igreja, o jeito que a igreja te enxerga, o jeito que você levanta suas mãos, né? Enfim, tudo isso, tudo que você faz cria uma identidade, né? Então eu acho que é algo novo, tá por vir, né? Então em breve vocês vão ter essa identidade aí mais marcante do 100 mil com as canções aí. E até mesmo para ti, que é líder, né? Hoje tá na frente desse ministério, o papel do líder é exatamente isso, né? Identificar em cada músico ali aquilo que ele está entregando e a possibilidade de entregar algo a mais. Isso. Né? Você como líder consegue identificar isso. Isso é interessante. Potencializar. Isso, potencializar cada músico, né? É isso aí. Marcos, algo que eu acho que é bem interessante e relevante para esse tempo. A gente até marca algumas coisas, mas o Senhor ele vai direcionando também. Aquele que sente que tem um chamado para adoração, assim, sabe? E está muito inseguro. Você pudesse falar um pouco, sabe? Porque você passou por várias etapas, por mais que você seja jovem, né? Mas você passou por várias etapas e eu creio que passou por inseguranças também. Aí a pessoa eu tenho um chamado, eu sinto que eu tenho um chamado para adoração, Deus já falou comigo, pessoas já falaram comigo. Então um recado pro pessoal, né? Nos mostra como agir contra essa insegurança. Perfeito. Eu vejo assim, comigo, né? Vou falar um pouco da minha experiência. Desde o momento que eu parei de acreditar que eu precisava me comparar, aí foi onde foi a virada de chave. Então, enquanto eu me comparava, enquanto eu via que, cara, eu sou menos que tal pessoa, ou a tal pessoa faz assim, eu não faço, ou eu não tenho esse recurso, a pessoa tem. Meu Deus. Eu sempre me via numa situação de que, cara, eu não consigo fazer, né? Eu não consigo. E quando eu tive o estralo que aquilo que Deus vai fazer na cidade, no Brasil, fora do Brasil, tem algo que ele colocou dentro de mim que ele não colocou em ninguém. Então, quando tu potencializa isso, de tu entender que, cara, Deus colocou algo em mim, é uma unção diferente, o jeito de cantar é único, não preciso imitar ninguém, é dessa forma que Deus me fez, é dessa forma que eu tenho que né, executar, aí tudo ficou mais tranquilo, porque daí aí não tem como você se comparar, porque são coisas diferentes. Quando você tenta se formatar algo, você nunca vai conseguir ser melhor, ou aí entra as crises. Então, se você entende que você é simplesmente diferente, você vai conseguir realmente alcançar um lugar onde tu não precisa se comparar, e aí tu consegue realmente viver como um adorador, viver, sabe, a sua vida como adoração. Acho que isso aí é algo importante, né? É interessante isso, Marcos, que quando a gente fez agora o pastor Bruno ministrou conosco ali sobre voluntários, né? Sobre o servir e tudo mais. Legal. E agora eu lembrando, quando você falou assim, quando a gente entende que é diferente, por exemplo, quando a gente serve pessoas e a pessoa entra aí, nós temos o cafezinho na entrada da igreja e tudo mais. Quando você coloca o nome da pessoa, a pessoa se sente diferente, se sente amada no lugar. E eu acredito que, fazendo o inverso agora, não saindo do contexto, é isso. Quando você se sente diferente, já sabe o chamado, o dom que tem na sua vida, você se sente amado pelo Pai e as coisas fluem. Isso. Fluem ao natural. Isso aí. Né? Isso aí. Então, muito bom. Esse bate-papo tá muito bom. Eu creio que tem muita coisa pra frente ainda aí. Ele vai voltar pra mostrar, ele vai ter que tocar a música vai ter que aqui. tocar, trazer o teclado dele, né? Vai ter que trazer, porque isso aí. O pessoal agora vai querer, vai dar comentário aí. Isso aí. Exatamente. Muito bom. Você acredita que essa geração está preparada para carregar algo novo, um mover de Deus diferente? Por que você acreditaria ou não? Eu acredito que Deus, em todo o tempo, ele tem separado pessoas para viver algo, né? E na história a gente vê isso. Mas eu acredito sim que Deus tem algo diferente para essa geração e para todo aquele que se posicionar, né? Em Cristo, Deus vai ter uma recompensa, né? Esse é um tempo onde a gente vê tantas dificuldades sendo levantadas, né? E em todo tempo a gente sabe que há dificuldades, mas são dificuldades diferentes, é uma geração diferente, são pessoas diferentes. E algo que eu acho bem interessante que falando um pouco sobre essa questão de, né, fazer a diferença na geração, hoje nunca vi uma geração tão fácil de a gente conseguir evangelizar e de ganhar almas para Jesus.
Então, o difícil são as pessoas irem evangelizar. Então, o papel inverteu. Antigamente, a gente, né, tinha aquela dificuldade de trazer uma pessoa para Cristo, porque é um evangelho difícil, onde hoje em dia, se falar que é cristão, é status. As pessoas acham legal, né? Mas antigamente não era. Então, hoje, o mais difícil são, às vezes, os cristãos estarem fazendo o papel deles mesmo de estar evangelizando, trazendo para a igreja, né? Então, eu vejo que é uma geração, se a gente realmente se posicionar em Deus, em fazer o ID, né? Deus vai cumprir o papel dele e vai marcar essa geração, sabe? Vai trazer as pessoas. E hoje as pessoas estão realmente carentes, precisando de algo, e esse algo é Jesus, né? A gente precisa realmente conhecer Jesus, né? Aí, ó. É verdade, é verdade. Isso é interessante porque hoje nós temos um espírito de vida, né? Hoje a lei é de um espírito de vida, mas não de um espírito de morte ou de acusação, né? Ali como existia nos 10 mandamentos, né? Então, até mesmo como a gente falou no início, hoje o tempo de liberdade está maior, para que a gente possa viver em liberdade, fluir no espírito. Então, até mesmo como eu tenho aprendido que não só a igreja, mas é um organismo vivo, sabe? O mover de Deus é algo sobrenatural, mas vivo mesmo, palpável. A gente consegue palpar isso, sabe? Tocar, sentir mesmo esse fluir, sabe? Essa liberação de virtude para outras pessoas. Então, há sim possibilidade, né? De algo novo, um mover novo, e a gente precisa buscar isso. O avivamento, ele está em nós, é pessoal, e ele é transferível também para uma outra pessoa, para que a outra pessoa também seja avivada. Hoje nós vemos pessoas que estão muito apáticas com seus problemas, e pessoas até mesmo que estão muito presas, aprisionadas, né? Mas nós temos esse espírito de liberdade, né? Nós temos esse espírito que vai conduzir, direcionar pessoas. Só basta a gente o quê? Abrir a boca, né? E muitas das vezes o Espírito fala, né? O Senhor fala, filho, só abre a boca. Que eu vou fluir. E a gente, pegando teu gancho aí, a gente ouve muito, o avivamento tá chegando, o avivamento tá vindo. E, cara, eu não acredito que o avivamento tá vindo, eu acredito que o avivamento é hoje, é nós. Nós somos o avivamento. Porque quando a gente fala que o avivamento tá vindo, a gente transfere a responsabilidade para coisas externas. Vai vir um dia, alguém vai trazer. Quando, só né? Que não, isso, só que a geração é nossa. Então, eu me posicionando como crente verdadeiro no meu trabalho, as pessoas vão ver e vai acontecer algo diferente lá. Eu realmente me posicionando em Deus, Deus vai realmente fazer algo diferente. E o avivamento na verdade, é uma mudança na cidade. Se a gente for ver o avivamento, quando aconteceu, né? Diversos países, País de Gales, Rua Azusa, não foi simplesmente aquela presença de Deus, mas é a presença para algo. É a presença sendo feita para algo, né? Para algum fim. E isso acaba refletindo em escolas realmente avivadas, faculdades, movimentos, né? Vendo famílias sendo restauradas, vendo uma cidade com menor índice de mortes. Então a gente vê que o avivamento, ele realmente resulta em algo. Então a gente precisa crer nisso, né? De uma presença, de pessoas sendo salvas, mas de Deus fazendo algo. E pessoas posicionadas, né? Temos aí grandes missionários que aconteceu, Daniel Berg, né? Enfim, que foi para Belém do Pará, se posicionou, entendeu? Saiu do seu país, da sua zona de conforto e foi para outro lugar porque se posicionou naquilo que o Senhor chamou ele, né? É um tempo de posicionamento, né? É que nem dizer que Jesus está voltando, mas a promessa é que Jesus vai voltar. Eu não consigo imaginar Jesus voltando. Saindo do trono e voltando. Não, ele vai voltar. Isso. Que ele vai voltar. Pegando o gancho do Marcos, falando sobre o avivamento, quando houve o avivamento que foi predito por Joel, que se cumpriu em Atos dos Apóstolos, né? Em Atos se cumpriu o avivamento. Ali todos estavam unânimes em oração, juntos em oração, adoração, buscando. Então assim, hoje existe... Tá vindo o avivamento, o Marcos falou muito bem, tá vindo, é hoje, tá tudo bem, é hoje. É isso aí. Nós podemos presenciar hoje isso, mas nós temos que estar na presença. Sim. Isso, juntos e unânimes. Juntos e unânimes. É isso aí. Marcos, ocorreu uma pergunta aqui, e eu acho que vai ser muito importante, porque a gente quer também que o pessoal veja a sua posição, né, como líder hoje do Ministério de Louvor, você ministra fora também. Isso. Hoje... muitos músicos estão vivendo, né, da música, né? Enfim, estão tocando em outros lugares. Qual que é a sua posição sobre isso, sabe? Por exemplo, receber, não receber.
Porque a gente sabe que tem base bíblica para isso, né? Por exemplo, os dízimos, as ofertas eram para aqueles que estavam dentro, os levitas dentro. Isso é um pouco tabu mesmo, né, pastor? É interessante falar sobre isso. Não entrando numa área aí. É bom porque assim, ele tem uma vivência sobre isso, ele sabe, né? Legal. Então, enfim, o pessoal também tem uma clareza, Quer né, Marcos? saber, né? Sobre essa questão, sendo bem direto, não sei se é disso, me corrige, né? Sobre a remuneração, é isso? Isso, remuneração, pode ser também, remuneração, enfim. Perfeito, né? Eu vejo que assim, a igreja sempre teve muitos tabus sobre algumas coisas, né? Mas a gente precisa ser bem equilibrado, né? Para falar sobre as coisas, porque existem realidades diferentes, né? Hoje existe desde a igreja onde, enfim, tem uma igreja com menos membros, pessoas, né? Quem sabe uma igreja de um bairro inferior, ou às vezes a gente conhece igrejas, né, onde tem 10 mil pessoas, é uma estrutura muito grande, existe pessoas em estacionamento, existe lojas dentro da igreja, tem igrejas que são campos, né, que tem faculdade, tem shopping, tem... Então, assim, são realidades muito diferentes, né, então o evangelho é pregado, mas a gente sabe que existe, né, essa realidade. E para cada realidade existe uma adaptação, né, então... O que eu penso é assim, se há uma igreja que ela tem a condição de realmente colocar um músico realmente sendo pago, sendo assalariado, né, sendo realmente remunerado para fazer aquilo de uma forma, enfim, full time, né, como a gente possa usar, eu acho que é muito válido porque se a gente for ver em todas as passagens bíblicas, né, que falam sobre músicos, falam sobre adoradores, a gente vai ver que Deus procura quem faz com excelência. Deus procurava aquele que fazia bem feito, né? Davi procurava as pessoas. Então, hoje a gente sabe que para a gente conseguir realmente dedicar e fazer algo bem feito, não que a gente realmente precise somente pago, né? Porque fazer bem feito tá na nossa mão, é uma escolha, né? A gente fazer bem feito. Mas sim, se uma pessoa pode estar, né, se abdicando de ter um trabalho secular, vivendo só para, com certeza, o Ministério de Louvor, né, as pessoas que serão cuidadas no âmbito de louvor vão ser cuidadas, né, de uma melhor maneira, mas isso não pode servir como empecilho para aqueles que são servos, né, porque antes de você executar um serviço que é remunerado, você precisa entender que o seu coração tem que ser de adorar ele, né, se você vai receber algo por isso, isso não pode ser o principal, né? Não pode ser o fim, tem que ser o meio. Eu estou recebendo para entregar ainda mais, alcançar um lugar ainda mais longe do que a gente já está alcançando, né? E para as igrejas, quem sabe, não tem, né, uma condição, às vezes, de ter alguém assim, mas, assim, é importante pensar nisso, né? É importante abrir essa discussão, porque eu vejo, assim, que quando a gente pensa na igreja, a gente, às vezes, pensa muito na questão de, tipo assim, uma estrutura, né? Então, não, eu preciso colocar, às vezes, 20 ar-condicionados, eu preciso colocar poltronas, eu preciso investir em tantas coisas, mas, às vezes, o Ministério de Música, que é de ter uma pessoa que conduz, às vezes a gente, né, gasta tanto na estrutura, mas, cara, é importante ter uma pessoa nessa área ali, onde vai conduzir o louvor. A gente sabe que numa igreja, o louvor ele faz 50% do culto, né, e existem outros ministérios, às vezes tem os cultos da igreja, mas existe música, às vezes, em criança, em jovens, em casais, em adolescentes, ou às vezes a igreja consegue até abdicar uma pessoa para fazer um projeto social na comunidade com essa pessoa que está full time, por exemplo, né? Então, assim, a questão de ter uma remuneração, isso eu vejo que só traz benefício se for feita da maneira certa, né? Trazendo essa concepção. Muito bom, muito bom, muito bom. A resposta vai edificar. Vai edificar muitas pessoas, tá? Porque realmente, é isso mesmo. É dessa forma. Eu, na minha concepção, olhando as escrituras, eu não vejo problema algum. Vejo como benefício também. Sim, né? Porque, assim, é que nem pastoreio. Então, assim, se a gente for entrar aqui no assunto, é que nem pastoreio. Sabe? Aquele que consegue se dedicar mais tempo, vai cuidar de mais pessoas, vai crescer de uma forma que ele vai abranger mais lugares e pessoas. Então, é isso aí. E nesse gancho, né, trazendo assim, eu creio que, por exemplo, hoje não é um ministério todo de louvor, todas as pessoas serão remuneradas, né? Sim. Eu vejo que, assim, para ter isso também tem que ser bem equilibrado, porque tem que ser uma pessoa estratégica, tem que ser uma pessoa que, né, vai exercer um papel, às vezes, de liderança, né? Porque, assim, a gente tem muitos músicos. Então, o que vai diferenciar, às vezes, a gente fazer, por exemplo, uma remuneração de um e não fazer do outro, por exemplo, né?
a gente precisa ter pessoas que realmente se diferenciem, pessoas que queiram algo a mais, não simplesmente toque, mas uma pessoa, quem sabe, ela toca, mas ela pastoreia, ela cuida de pessoas, ela é uma pessoa estratégica que, né, cuida de, às vezes, de setlist, escalas, que são coisas que são do dia a dia, né? Às vezes ela faz algo a mais. Então, não adianta você também, o olhar de músico, né? Músico que, quem sabe, toca, ministra, eu toco e quero ser remunerado. Não, você precisa fazer algo a mais, né? Assim como em qualquer área, se a gente for entrar na nossa empresa, né? Eu não gosto de fazer, às vezes, analogia para não, né? Porque são coisas diferentes. Mas na nossa empresa, se a gente quer realmente ver algo a mais, quer ter algo diferente dos outros, a gente precisa abdicar mais tempo, a gente precisa ter estudo, a gente precisa ter qualificação. Então, eu acho que essa é a ideia, né? Para não trazer algo, né, muito fora, né? Glória a Deus. Marcos, passa muito rápido. Nós estamos quase no fim. É isso aí. Eu não sei como é que tá ali, a produção daqui a pouquinho já avisa nós. Daqui a pouco eles cortam a gente. Daqui a pouquinho vem o corte da produção. É isso aí. Ó, então vamos lá, então. Marcos, assim, vamos entrar agora em algo que é bem interessante, assim, né? Você jovem, casado recentemente, né? Como a gente conversou ali. Aleluia. Oh, glória. Chegou minha vez. Mas como que o casamento impactou a sua vida ministerial e espiritual, assim, sabe? Ah, perfeito. Então, existe o Marcos antes do casamento e o depois, né? E é incrível como, quando eu perguntava pros meus colegas, amigos casados, eles sempre falavam, cara, tu vai ver que quando tu casar, a tua vida vai pra frente e é algo diferente. E eu, não pode ser, porque eu namorava a mesma pessoa e é a mesma, né, a mesma pessoa, eu vejo todo dia e realmente eu entendo que não é a questão da pessoa, mas é a questão de estar debaixo de uma bênção. Deus colocou o casamento como algo importante, há uma bênção nisso, né? Então, quando você está alinhado nos propósitos de Deus, não que no namoro Deus não, né? Me entendam. Mas assim, é algo extraordinário, né? No casamento, você viver os propósitos de Deus, ter a mesma visão, encaminharem para o mesmo caminho, com o mesmo objetivo. Ela também é líder, né? Do Ministério de Dança, eu cuido do louvor, a gente tem o mesmo propósito, queremos ver vidas, né? Temos nosso trabalho ainda no secular, vamos dizer assim, né? Mas assim, é muito legal como casal a gente poder juntos, né? Ter os objetivos e ver realmente os frutos, né? Enfim, até mesmo as conquistas, vamos dizer, do dia a dia, né? Em casa, enfim, materiais também, que a gente sabe que é importante e faz parte da nossa vida, né? O casamento, ele traz essa questão da comunhão, né? Literalmente, né? Uma comunhão sobrenatural, né? Você tem uma pessoa que está do seu lado ali, que você vai passar o resto da sua vida, mas você consegue dividir seus pensamentos, consegue dividir literalmente o seu dia, né? De uma forma mais atenciosa, mais carinhosa, né? E que conselho você daria hoje para jovens que queiram, por exemplo, se casar mais cedo? Perfeito. Boa pergunta, né? Isso é o que tem acontecido bastante. E tem aquela questão mais ainda de algo taxativo, eu sou cristão e vou ter que casar cedo, entendeu, né? Boa pergunta. Eu acredito que, assim, primeiro não há uma fórmula secreta, né? Uma fórmula que eu diga assim, cada pessoa vai ter a sua história, né? A gente sabe que enfim, cada pessoa tem a sua história e Deus tem algo realmente já escrito, né? Para cada um, mas cada um escolhe viver aquilo que Deus escolheu para ela ou não, né? Sim. Então, assim, eu vejo que para você ter realmente uma vida com Deus, relacionada com Deus, você precisa primeiro estar vivendo a presença dele, estar ali nos caminhos dele. E eu vejo que, assim, como que a Anne, né, a Annelise apareceu na minha vida. Não foi eu buscando, eu preciso ter que eu vejo muito, né, a gente vê muitos jovens, eu preciso ter uma namorada, eu preciso casar, eu preciso. Nunca foi assim. Na verdade, sempre foi assim, cara, eu tô em Deus e Deus simplesmente, eu tô caminhando para cá e ela veio junto, caminhando para onde eu também estava, caminhando, e a gente se encontrou ali na frente. Maravilha. Então, quando você precisa realmente parar, sair da sua rota, para você encontrar alguém, aí eu entendo que aí Deus não realmente, você está fazendo a sua vontade, não a vontade dele. Agora, quando você está caminhando para algo e você encontra alguém, as coisas vão acontecendo naturalmente, sabe? Você não precisa forçar. Então, os jovens precisam entender que é Deus que prepara, né? Enquanto a gente cuida das coisas de Deus, ele cuida das nossas, né? Glória a Deus. Amém. Isso é tremendo. Forte, né? É forte. Marcos, estamos chegando ao final, mas antes disso eu queria fazer muito rápido um bate-bola. Eita! Mais rapidinho, assim, só para nós terminar. Não tava no script não isso aí. Não tava rapidinho.
O bate-bola é bom porque a pessoa consegue falar literalmente que tá... É o que vem. A primeira vez eu me travei, o presbítero Gabriel perguntou, eu comecei, já tava até gaguejando. Mas, vamos lá. Vamos fazer então esse bate-bola? Vamos lá então. Pro Marcos Vinícius. É uma palavra? Uma palavra. Perfeito. Pro Marcos Vinícius, adoração. Minha vida. Trabalho. Um meio de conquistar. Igreja. Eita! É lugar de comunhão. Esposa. É minha... Compartilhar da vida, né? Compartilhar da vida. Jesus. É tudo, né? Tudo por ele. Isso aí, top. Glória a Deus. Marcos, obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado mesmo. Conosco, né? Creio que em janeiro, quando sair lá... Olha aí, ó. As canções, né? Eu creio que se você quiser, tá convidado a vir aqui para a gente poder também compartilhar com pessoas, né? Amém. Trazer o teclado, o violão. É isso aí. Mas foi uma honra, né? Compartilhar a mesa hoje. Muito você, bom. Muito bom obrigado mesmo. pela atenção, por ter vindo. Incomodei ele bastante. Saiu, assim, né? Saiu, né? Saiu. Foi muito bom. Mandava mensagem pro Marcos, pô, tô incomodando o Marcos já. Não é porque era pra ser esse tempo. Esse tempo. É isso aí. Esse é o dia. Esse é o dia. No céu. É a agenda dele. É isso aí. Muito obrigado, tá? Eu que agradeço Obrigado aí. pela atenção. Obrigado, tá? Gabriel, toda a equipe aí, mais uma vez. Pessoal, sigam aí a página e o YouTube, né? Eu tenho certeza que assim como eu, como convidado, tem outras pessoas aí, você pode acompanhar já outros conteúdos que tem aqui no canal, e tenho certeza que essa é uma ferramenta que Deus colocou aí na vida do pastor Guilherme aí para estar edificando tantas pessoas, né? E tenho certeza que é só o início aí. Então, curte, compartilha, faz tudo aí que você precisa fazer para alcançar, que eu tenho certeza que Deus vai ainda honrar muito mais esse podcast. É isso aí. Você pode ser o próximo, hein? É isso aí. Obrigado por mais uma noite. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Fica Até na mais. paz. Amém.